Existiam muitas lendas a respeito da fundação de Roma, mas a que os romanos acreditavam é uma que relata as façanhas de dois jovens, Rômulo e Remo, que é a que irei contar. Na cidade de Alba Longa reinava Numitor, pai de Réia Silva e irmão de Amulho. Amulho era um homem muito invejoso, então roubou o trono de seu irmão e determinou que sua sobrinha, Réia Silva, virasse uma sacerdotista, assim permanecendo virgem e sem chances para o reinado de Amulho acabar. De acordo com a lenda, o deus Marte apaixonou-se por Réia Silva e os dois tiveram filhos gêmeos. Amulho ficou sabendo do nascimento das duas crianças, determinou que Réia Silva fosse enterrada viva e que os gêmeos fossem atirados ao rio Tibre. O responsável por cumprir isso colocou-os em uma cesta e deixou que as algas do rio os carregassem. Os meninos sobreviveram, pois a cesta ficou presa em alguns galhos na margem do rio. Então, uma loba os encontrou, e as duas crianças foram amamentadas pelo animal. Um pastor chamado Faustolo encontrou os garotos e passou a cuidar deles, dando-lhes nomes pelos quais são conhecidos, Rômulo e Remo. Os dois, já maiores, descobriram que a Rômulo havia roubado o trono de seu avô e mandado matar a mãe deles. Como vingança, decidiram destronar Amulho, que acabou sendo assassinado. A cidade de Abalonga voltou a ser governada pelo avô de Rômulo e Remo, que os autorizou a fundar uma cidade. Começou, assim, a disputa entre os dois irmãos, que não entraram em um acordo a respeito de onde deveria ser fundada a nova cidade. Decidiram, pois, aguardar um sinal divino. Recebido o sinal, Rômulo começou a demarcar o ponto do Monte Palatino. Remo, contrariado, acabou brigando e sendo morto por seu irmão. Assim a Roma foi fundada. A lenda ainda conta que, para povoar de mulheres a cidade, foi organizada e oferecida uma festa aos povos vizinhos, os sabinos, e, nessa ocasião, suas mulheres foram raptadas pelos romanos. Portanto, em vez de guerrearem entre si, que seria o esperado, sabinos e romanos, que na verdade eram descendentes dos latinos, uniram-se e tornaram-se os primeiros governantes de Roma. Localizada na parte central da Península Itálica, Roma cresceu em meio a terras férteis e se beneficiou da existência de minas e do comércio florescente da região. A cidade desenvolveu-se às margens do rio Tibre, muito próximo do litoral do Mar Tirreno. A leste, estava naturalmente protegida pelos Montes Apeninos e, ao norte, pelos Alpes. Essas características são frequentemente citadas como fatores favoráveis para o desenvolvimento de Roma. Apesar disso, a cidade era constantemente afetada pelas águas do rio Tibre, como enchentes que danificavam as construções localizadas nas partes mais baixas. Contudo, evidências históricas possibilitam concluir que, mesmo com as adversidades, Roma prosperou e se constituiu em uma das maiores cidades da antiguidade. Da união de algumas poucas famílias, Roma entrou em uma dinâmica expansionista. Em primeiro lugar, os romanos se impuseram diante de seus vizinhos. Alguns séculos depois, asseguraram a unidade política de toda a Península Itálica. Nos últimos séculos da era cristã, os romanos estenderam-se de seus domínios por vastas regiões da Europa, da África e da Ásia. E finalmente, nos primeiros séculos da era cristã, o território que cabia aos romanos abarcava da atual Inglaterra ao norte da África e da Península Ibérica, e ao Oriente Médio. Falar da região dos romanos é falar um pequeno mundo que foi controlado e administrado por Roma. A primeira forma de governo de Roma foi a monarquia. Os romanos acreditavam que o rei tinha origem divina. Os reis se sustentavam nessa ideia de ter sido escolhido pelos deuses para permanecer no poder. A economia de Roma era baseada na agricultura e no pastoreio. Existiam quatro classes sociais: os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra, eram como nobres, considerados descendentes dos fundadores de Roma. Eles se casavam com outros patrícios para manter essa nobreza. Os clientes, que tinham apoio econômico e jurídico dos patrícios e em troca ajudavam em trabalhos e questões militares. E os plebeus, que eram a base da mão de obra e do exército. Eles não tinham poder político e podiam ser artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Também tinham os escravos, que não tinham nenhum direito. A maioria vinha de povos que perderam guerra para Roma
e já que o reino de Roma ainda não era tão poderoso, não existiam tantos escravos assim. Os patrícios comandavam Roma. A política nesse período era composta por um rei, que tinha o maior poder, o Senado, que tinha como mais importante função indicar candidatos para rei quando um rei morria, e a Assembleia, que era responsável por aprovar ou reprovar medidas impostas pelo rei. Em 620 a.C., os etruscos invadiram Roma. Eles passaram a nomear um etrusco para rei. O último etrusco rei foi Tarquínio, o Soberbo, que em 509 a.C. foi deposto pelos patrícios, marcando o fim da monarquia e o início da República Romana. Para descentralizar o poder da mão do rei, eles reorganizaram os cargos políticos, que passou a ser: o Senado criava as leis, as assembleias votavam para aceitar ou recusar as leis criadas pelo Senado, as magistraturas aplicavam as leis. Existiam 5 magistrados: os cônsules, que eram sempre dois, um comandava o exército e o outro o Senado. Os pretores, responsáveis por administrar a justiça civil e disciplinar a população. Os edis cuidavam de garantir a manutenção pública, cuidavam de obras, abastecimento de água, comida, festas, policiamento, entre outras coisas. Os questores eram os responsáveis pela arrecadação de impostos e outras funções financeiras. Os censores recenseavam a população para que os questores arrecadassem os impostos. Em situações de perigo, por guerra interna ou por inimigos estrangeiros, era nomeado um ditador, que poderia permanecer no poder por até 6 meses. Roma foi tendo seu exército fortalecido enquanto expandia pela Península Itálica. Em meados do século III a.C., os romanos resolveram expandir o território pelo mar Mediterrâneo, a fim de estabelecer o controle comercial nele. Existia um grande obstáculo para Roma. Cartago, de origem fenícia, tinha possessões espalhadas pelo mar Mediterrâneo e contava com uma poderosa marinha. A disputa por monopolizar o comércio pelo Mediterrâneo fez as duas cidades entrarem em guerra, a qual teve 3 embates conhecidos como Guerras Púnicas. Roma saiu vitoriosa e continuou expandindo seu território. As conquistas causaram um enorme aumento de mão de obra escrava, que acabou substituindo os trabalhadores assalariados, fazendo com que os pequenos proprietários não consigam se manter, vendendo as propriedades para os grandes proprietários, tornando eles ainda mais ricos e empobrecendo cada vez mais os plebeus. A maioria da população romana estava na miséria, logo Roma estava em crise. Vários generais foram tentando amenizar essa crise e satisfazer as próprias ambições. O exército romano, comandado por Júlio César, conquistou a região de Gália, a qual ficou sendo governada pelo próprio general em vez de pelo Estado. Júlio César conquistou muita popularidade. Sua influência levou o Estado a ordenar que o general e seu exército deviam voltar para Roma. Ele não cumpriu a ordem, resultando em uma guerra civil, a qual Júlio César venceu, expulsando seus opositores e declarando-se ditador perpétuo. Aproximou Roma com os povos bárbaros e tentou fazer reformas para os plebeus até sua morte. Quando Júlio César morreu, seu sobrinho Caio Júlio César Otaviano, que ficou conhecido como Otávio Augusto, após vencer seus adversários, entrou no poder de Roma. Inaugurou o império no ano 27 a.C. e retomou o conceito de que o imperador era um ser divino. Ele implantou a Pax Romana, diminuindo o expansionismo do império e fazendo com que os soldados do exército possam ficar mais tempo com suas famílias. Essa medida também diminuiu muito a mão de obra escrava.
Ele também desenvolveu bastante a política do pão e circo, que baseava em fazer espetáculos em arenas, onde também se distribuía alimento para agradar a população mais pobre, distraindo essas pessoas para não acontecerem revoltas devido à miséria que reinava em Roma. Devido a diversas ameaças de povos bárbaros, em 312 d.C., o imperador Constantino transferiu a sede do governo romano para a cidade de Bizâncio, pois sua localização, além de torná-la bastante acessível às atividades comerciais, tinha qualidades para resistir a eventuais ataques. Era protegida por uma muralha e 3 lados da cidade eram banhados por águas. O imperador trocou o nome da cidade para Constantinopla a fim de perpetuar seu nome. Apesar da cidade acumular muitas riquezas, elas não foram suficientes para manter o Império Romano unido. Em 395 d.C., com a morte do imperador Teodósio, o Império Romano foi dividido em dois e cada um de seus filhos assumiu o comando de uma parte. Passou então a existir o Império Romano do Ocidente, que tinha Roma como sede, e o Império Romano do Oriente, com Constantinopla como sede. O Império Oriental permaneceu por toda a Idade Média, já o Império Ocidental não. No ano de 476 ocorreu sua queda, pois a falta de mão de obra escrava gerou a falência econômica, que causou o enfraquecimento do exército, que não conseguiu segurar os ataques dos bárbaros germânicos. Muitos historiadores aproveitaram esse fato para demarcar o fim da Antiguidade e o começo da Idade Média. Nos 2 últimos séculos antes da era cristã, Roma teve um desenvolvimento o qual é produto das suas conquistas que levaram riquezas a Roma, que ajudaram na transformação dos costumes deles. Eles foram influenciados pela cultura grega para criar a sua própria. Na Roma antiga havia muitas pessoas que falavam e conheciam literatura grega. Foi dos gregos que os romanos incorporaram o politeísmo, tomando os deuses gregos e colocando outros nomes. Na Roma antiga, era uma costume beber vinho em função da adoração do deus Baco. O enriquecimento levou de uma alimentação frugal e modesta a uma extremadamente luxuosa e exótica. Suas refeições noturnas, chamadas de cenas, eram divididas em 2 partes, uma para comer e a outra para beber, conversar e se divertir. Quando tinham convidados, denominava-se convívio, o que significa beber em conjunto. Quem não oferecia convívio era chamado de avaros, e quem comparecia a muitos convívios era chamado de parásitos. Na Idade de Ouro do Império Romano, os banquetes tinham a intenção de mostrar civilidade, possuindo atrações musicais, teatrais e de leituras. Para a maioria dos habitantes de Roma, não havia uma mesa farta, sendo que às vezes nem dispunham de uma alimentação básica. Os cidadãos ricos, em busca de apoio político, ofereciam doações aos pobres e também espetáculos chamados de lúdio. Estes espetáculos dividiam-se em 2 modelos, os circos e as apresentações teatrais, citando-se entre elas as lutas de gladiadores. Um ponto importante na convivência da Roma antiga eram os banhos em águas termais, que extrapolaram sua finalidade original, constituindo-se em um misto de ginásio, biblioteca e salões de convivência. Os romanos destacavam-se pela sua tolerância religiosa aos povos conquistados, exigindo somente que eles pagassem seus impostos. Essa tolerância não foi concedida aos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, os quais foram perseguidos por recusar-se a participar das festividades religiosas romanas, sacrifícios oferecidos aos deuses e negavam-se a servir no exército. No fim do século II, o número de cristãos cresceu muito, então estes foram considerados uma ameaça a Roma. As igrejas e os livros sagrados do cristianismo foram destruídos até o início do século IV. A ordem era exterminar o cristianismo para assegurar a unidade do império.
Tudo mudou no ano 311 d.C., com o Edito de Tolerância. No ano de 380 d.C., o imperador Teodósio declarou a religião oficial do Império Romano como sendo o cristianismo, proibindo outras religiões. Desta forma, os romanos de politeísta passaram a ser monoteístas. Influências. Uma das grandes influências romanas é o uso do latim em vários documentos históricos, jurídicos e da ciência da natureza. Projetos arquitetônicos como os aquedutos e os anfiteatros, atualmente chamados de estádios. Também temos o direito, que durante a República se organizou em forma escrita, como a Lei das 12 Tábuas. Com o tempo, legislações foram criadas para organizar áreas de vida cotidiana como o casamento, as heranças, a propriedade privada e as questões tributárias, o que conhecemos agora como direito romano.